Muito bem. Meu bem, vamos falar hoje sobre o quê? Finanças. Não é sobre finanças, meu bem. Não, você tá de brincadeira. Não. Eu preparei um estudo sobre finanças, não sobre é? comunicação. Ah, tá. Comunicação. Muito bem, de teatro a gente é péssimo, viu, gente? Mas vamos lá, bacana. Hoje vamos falar sobre comunicação no casamento. O que prejudica o casamento? Porque há tanto divórcio e está justamente o problema da comunicação, né, meu bem? Isso, um dos pontos, né, que pesa no casamento é a comunicação. E a gente vai falar sobre isso. Ok, gente. E agora nós vamos rapidinho aí numa vinheta e roda a vinheta para nós iniciarmos o nosso estudo sobre comunicação 1. Gente, dando continuidade ao nosso programa, hoje falaremos sobre comunicação. Assunto de hoje, comunicação. Vocês sabiam que grande parte dos casais, o problema maior é justamente a comunicação? Divórcios acontecem justamente porque falta esse item. Alguns culpam que os homens não sabem comunicar. Os homens, por sua vez, dizem, não, na verdade são as mulheres que não sabem se expressar dentro da comunicação. O nosso estudo é trazer a você essa questão de reavivar a comunicação dentro do casamento. Não é, meu bem? Isso mesmo. A comunicação, ela é muito importante, né, na vida do casal. E muitas vezes nós erramos na forma de nos comunicar, né? Às vezes somos passivos demais, né, diante da comunicação, às vezes somos agressivos demais e nos falta assertividade na nossa comunicação. Agora nós vamos assistir um vídeo que fala sobre isso e daqui a pouquinho retornaremos. Muitas pessoas são vistas como agressivas ou passivas dependendo da forma como falam, dos seus gestos e expressões que usam. Pessoas consideradas agressivas mantêm um olhar fixo enquanto falam alto, apresentam uma postura desafiadora e gestos intimidadores. O conteúdo das suas falas transmitem hostilidade e intimidação. Por meio dessa forma de se comportar, os agressivos quase sempre conseguem o que querem, mas já suas interações... Um estilo de comunicação agressiva costuma gerar conflitos com os outros, prejudica as relações, favorece sentimentos de culpa, solidão e frustração. No outro extremo, existem também aqueles que abrem mão de qualquer coisa para manter bem as suas relações. Esse estilo de se comunicar é conhecido como um estilo passivo. Suas principais características são olhares baixos e vacilantes, falam baixo de forma trêmula e sorrisos falsos e envergonhados. O conteúdo de suas falas costuma demonstrar a sua insegurança. Os passivos mantêm as relações ainda que isso custe seus direitos e vontades. E apesar de acreditarem que estão cuidando de suas relações, acabam deixando que seus objetivos sejam decididos pelos outros. Têm muita dificuldade em conseguir aquilo que realmente querem e colocam suas expectativas e responsabilidades no desempenho dos demais. Essa forma de ser também acaba gerando conflitos com os outros. Tanto o estilo agressivo quanto o passivo em excesso geram prejuízos e sofrimento para as pessoas. A solução para esses problemas está no estilo de comunicação assertiva. Esse estilo de comunicação se fundamenta no equilíbrio entre a defesa dos seus próprios direitos e vontades e o cuidado para não violar os direitos e vontades do outro nas interações. Aquele que é assertivo se expressa, mas não ofende. Cuida das relações, mas também é honesto com os próprios sentimentos e opiniões. Pessoas assertivas mantêm um contato visual direto enquanto se comunicam, mas sem ser ameaçador. Fala em um volume que todos escutem, mantém uma postura tranquila e responde de forma direta às situações. O conteúdo de suas falas está repleto de opiniões em primeira pessoa, mas também de falas que demonstram uma abertura à colaboração. Enquanto mantém bem as suas relações, o assertivo protege seus direitos interpessoais e respeita o direito do outro. Mas isso não quer dizer que todo mundo sai flutuando de alegria depois de interagir com uma pessoa assertiva. A assertividade é demonstrada em situações que envolvem algum risco de desagradar, como falar sobre algo que não gostou, fazer uma crítica ou recebê-la, ou discordar de uma opinião. E essas pessoas sabem demonstrar que não gostaram de algo, mas sem ofender, pois agem sempre cautelosamente tanto com o que vão dizer, quanto com como vão dizer algo. 아니 있을까? 모노지 예발을 사바두지 니나 사모 코네시바에 남에 하이 남에도
Talvez você pense que as pessoas nascem com um desses estilos e é assim pro resto da vida. Aquele seu tio meio bravo, por exemplo, sempre foi bravo. Esse é o jeito dele. Na verdade, o que as pesquisas na psicologia indicam é que as pessoas podem sim mudar seus estilos de comunicação, que isso se aprende. Uma das formas de aprender é conviver com outras pessoas que são assertivas. Mas se esse não for o caso, também podemos aprender por meio do que chamamos de treinamento de habilidades sociais. Para muitas pessoas que nunca fizeram isso antes, não é fácil defender os seus direitos, falar de forma firme, mas não rude, apresentar bons argumentos e cuidar das relações quando estamos mergulhados em emoção. Comece sua fala expressando o entendimento da opinião do outro. Depois, exponha seu próprio pensamento e sentimento a respeito dessa situação. Nesse momento, tome cuidado para não ofender. Ofereça ao seu parceiro de interação uma alternativa de como gostaria que ele agisse e diga que consequência vocês teriam com isso. Parece complicado? Como tudo que se aprende, quanto mais prática, melhor. Então devemos ser assertivos sempre? Não, depende dos seus objetivos. Nas interações, não há apenas uma opção certa ou errada. Às vezes precisamos ser passivos diante de uma determinada situação. E por outro lado, um pouco de agressividade pode ajudar a estabelecer alguns limites. Quando você conhece as características e consequências dos 3 estilos, agressivo, passivo ou assertivo, pode decidir como quer atuar de acordo com o que é pedido na situação. Uma coisa é certa, quanto mais prática e entendimento você tiver em todos esses estilos, mais fácil será organizar seus sentimentos e pensamentos em função dos seus objetivos, tornando a sua forma de interagir mais espontânea e coerente com as necessidades da situação. Demonstre sua assertividade curtindo e compartilhando o vídeo com todo mundo. Muito bem, né? E aí, meu bem, como é que você pode explicar melhor esse vídeo, que muito interessante, que nos traz pelo menos essas 3 situações, agressivo, passivo e assertivo. Como é que você pode falar? É importante, né, a gente entender como é cada um deles. O vídeo já nos trouxe um pouco de cada um deles, mas eu gostaria de falar sobre o agressivo, né? O agressivo a gente conhece pelo tom de voz, o modo como ele tenta intimidar a sua parceira ou seu parceiro, né, de maneira autoritária, não permitindo, não dando espaço ao seu cônjuge, né, age de maneira arrogante, tentando humilhar normalmente, né, normalmente há um monólogo quando há essa comunicação, só uma das partes acaba comunicando, não falando aquilo que deveria, né, ser, na verdade, um diálogo, acaba sendo um monólogo. E também o agressivo, ele machuca o seu parceiro, né? Ele usa, às vezes, apelido, ele usa rótulos no seu parceiro e isso acaba machucando. E acaba sendo um relacionamento abusivo, onde há abuso por parte de um dos cônjuges, né? Então, a gente tem um exemplo muito claro sobre isso, Nabal, né? Nabal, ele era alguém completamente abusivo e era uma pessoa agressiva. Não, nesse momento a gente tira o foco do casamento, mas vê ele na relação com Davi totalmente agressivo, né? Totalmente sem sabedoria. E normalmente o agressivo, ele não é só agressivo lá fora, mas ele é agressivo também dentro de casa, né? O outro que nós podemos ver é o passivo, é aquele que foge de conflitos. Quem é passivo acha que se ele não conversa, se ele não se impõe, se ele não fala aquilo que ele deveria falar, que ele não está brigando. Então, o importante para ele não é resolver o problema, mas o importante para ele é não brigar, não entrar em conflito com alguém, né? E ele costuma aceitar simplesmente aquilo que lhe é imposto, e ele é passivo. Porém, esse tipo de comportamento é um comportamento muito propício para ocasionar ansiedade, depressão, né, síndrome do pânico, alguns transtornos, né, emocionais, hipertensão, problemas cardíacos, né?
Sabe aquela pessoa que nunca fala nada e de repente ele vai no cardiologista e ele está com um problema cardíaco, por quê? Porque ele está só engolindo, colocando para dentro, né? E aí nós temos o terceiro tipo de comunicação, que é o assertivo, que é aquele que ouve, que pondera, que se posiciona, né? Que dá uma solução, porque o grande problema do relacionamento é que às vezes a gente só briga, bate boca, mas a gente não encontra uma solução, né? Então, eu preciso oferecer uma solução no problema que eu estou vivendo, não é simplesmente impor, né? Então, quando eu sou assertivo, eu não chego ao ponto de explodir. Eu gosto muito de usar a ilustração do balão. Quando eu tenho um balão, eu encho, e de repente ele explode. Se eu tenho um balão e eu encho e solto, eu vou ficar muito mais tempo com esse balão até ele estourar. Então, o assertivo é aquele que age conforme um balão, que vai vindo os problemas, ele vai resolvendo e solucionando os problemas. Verdade. E a pergunta que a gente faz para você, casal, que tipo de pessoa que você é na comunicação? É agressivo, passivo ou você é assertivo? Que tipo? Vamos entender que comunicação, isso aqui ele é importantíssimo. Comunicação é uma mão dupla, não é apenas uma, ou seja, os dois. Comunicação não é um monólogo. Comunicação também não você não se comunica para a comunicação não é o que você diz, mas é o que o outro entende. Isto é comunicação, porque o grande problema da comunicação é ouvirmos para responder. Normalmente, nós ouvirmos não para responder, mas para entender o que a outra pessoa está falando. Isto é comunicação. Mas por falar também nisso, vamos entender algo importantíssimo. A comunicação, quem é o que nos incentiva a comunicar é o próprio Deus. Deus é o Deus que se comunica conosco, gente. Se Deus se comunica conosco, nós devemos aprender a fazer isso dentro do casamento, dentro do namoro, dentro do noivado. Deus, ele se comunica de tal forma, por exemplo, as Escrituras. A palavra do Senhor foi escrita porque Deus quis se comunicar com o seu povo. Então, ele escreve a palavra para ser conhecido. Isto é comunicação. Deus também nos comunica através da natureza. Vocês estão ouvindo, meu bem, está ouvindo aí o barulho lindo, dos pássaros? Né? Gente, isso aqui não é William. É privilégio de alguns. Esse canto de pássaro, isso é comunicação. Deus se comunica através da natureza. Deus se comunica através da oração. Quando nós oramos, nós estamos comunicando com Deus. Por isso que oração não é um monólogo, oração é um diálogo, onde eu posso conversar com o Senhor. Isso, de fato, é comunicação. Por isso, queridos, esse assunto de hoje do nosso curso, ele é importantíssimo, importantíssimo. Mas vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Minha esposa, ela é psicóloga e trabalha muito também nessa área. E deixa eu fazer uma pergunta para você, meu bem. Por que o casal ele se comunica mal? Por que você acha? Será que é porque interpretam fatos de acordo com a visão? Mas por que o casal ele se comunica mal? Normalmente, nós nos comunicamos mal justamente por isso. Porque cada um de nós vem de uma criação, né? Vem de um modo, com uma visão que os nossos pais transmitiram para nós, né? Por exemplo, se a gente for olhar aquelas famílias, né, onde a mãe é o cabeça do lar, né, a tendência é que ela seja assim também. A mulher seja assim também, a filha seja assim também no relacionamento. Então, eu acabo trazendo a minha cultura, os meus conceitos para o relacionamento e o meu esposo tem os dele, né? E aí é que vem os conflitos, e aí é que vem os problemas, porque cada um tem a sua visão, cada um
tem o seu jeito de entender. E aí, com isso, eu acabo interpretando as situações de acordo com a minha cultura. Na sua casa, por exemplo, quem que comandava a casa, meu bem? Minha mãe não pode assistir isso. Mas era a mãe, viu, meninos? A rédea. É. E nós temos um fato, não sei se eu posso falar isso, que nós não combinamos, mas nós temos um fato bem interessante, porque eu vim de um lar em que minha mãe era que trabalhava, pagava a conta, tomava as decisões e fazia tudo. E no início do casamento eu tentei fazer isso também, né? Mas não deu muito certo, né? Por quê? Não porque eu quis isso, mas por maldade, né? É porque eu aprendi que era assim, né? Outra coisa também, que a visão distorcida da comunicação. A visão distorcida da comunicação. Veja, meu bem, que o casal se comunica mal, como você colocou, né, da interpretação, os fatos, de acordo com a minha visão, né, do meu contexto, mas uma outra coisa também, que nós temos um diálogo muito ruim, é a visão distorcida da comunicação. Muitos acham que o maridão, né, não vou ficar conversando muito com a minha mulher, porque se eu conversar muito, vai acabar desgastando o meu casamento. Se eu conversar muito com a minha mulher, ela vai me irritar mais, ou ao contrário também, ou vai dizer, não, ela vai mandar mais do que eu, ou mandar menos do que eu. Esta é a visão distorcida. Em outras palavras, é justamente por essas e outras que os casais acabam pegando raiva de conversar, de se comunicar, porque tem uma visão distorcida diante desses fatos. É porque a maioria das vezes as pessoas pensam que conversar é sinônimo de briga. E é justamente isso que tem que ser mudado. Conversar não é sinônimo de briga. A conversa ela deve ser no sentido de resolver, né? Quando o cônjuge traz alguma coisa para a relação na conversa, é porque ele está sentindo isso. E talvez você não para ouvir o que o seu cônjuge está sentindo e continua, né, de pé junto, firme, batendo nos seus conceitos e acaba o conflito cada vez aumentando mais. Então, quando senta, se conversa e se resolve, não, eu entendi isso, não, mas eu penso isso, então qual é a melhor linha disso? E aí a gente chega numa determinada solução. Por isso a importância, gente, na comunicação, o diálogo ele tem que ser leve. Ele não pode ser uma coisa pesada. Não estou dizendo que esse diálogo leve, imagine você, mulher, chegar em casa nervosa, sabe, daquele jeito com TPM, daquela coisa mesmo de querer matar o marido e querer ter uma comunicação legal nessa hora. Você não vai ter, porque você está nervosa. Você, marido, imagine chegando em casa, tá por aqui no seu trabalho, você está nervoso, o seu time perdeu, o Corinthians perdeu, o Flamengo perdeu, graças... Então, assim, aí você chega nervoso e querendo brigar, não é hora de comunicar. Então, você precisa entender que são conversas leves, né? Em vez de ajudar, irá prejudicar. Isso mesmo, né? Então... Isso já introduz um pouco o assunto, né, de que precisamos ter sabedoria para o nosso diálogo na hora certa, no momento certo, com as palavras certas. Aí você chega nervoso e querendo brigar, não é hora de comunicar. Então você precisa entender que são conversas leves. Resolver nesse momento, mas eu preciso esperar os ânimos se acalmarem. Minha mãe, quando eu era criança... eu era muito inocente, né? E eu e minha irmã brigávamos bastante, minha irmã mais velha. E aí um dia nós estávamos brigando, a minha mãe falou assim, vai lá e coloca um gole de água na boca. Acho que você vai falar sobre isso em outra ocasião, né? Mas eu fui lá e coloquei, a briga acabou, né? E a minha irmã depois ficou rindo e debochando de mim, porque eu fui lá e coloquei um copo de água na boca, né? Um gole de água. Mas isso resolveu, só que o quê? No casamento, às vezes até essa estratégia é necessária, mas eu não posso deixar passar. O problema aconteceu, eu preciso, depois que todo mundo está calmo, que passou a raiva, preciso sentar para resolver. Por isso, queridos, outra situação, por que às vezes nos comunicamos mal, porque normalmente nós queremos conversar ou prestar atenção em assuntos que nos interessam. Assuntos que não nos interessam, a gente não quer conversar.
E aí a gente tem essa dificuldade, né? Então, a gente corre esse risco de justamente, né, não, vai falar de pescaria, eu vou prestar atenção, eu quero conversar. Mas a mulher não está interessada nisso, então está interessada no que ela quer, né? Esse é o grande problema, né? Porque uma das coisas que muitas vezes aparece no consultório é que o marido ou a mulher sempre está focado no seu objetivo. E casamento, né, a gente tem que compartilhar dos objetivos e das ideias, né? Se meu esposo gosta de futebol, às vezes eu preciso fazer um sacrifício e assistir um futebol com ele, né? Se minha esposa gosta lá de uma série, né, às vezes eu preciso, né? Ah, não, mas eu gosto de ação. Não, a mulher normalmente gosta de romance, de amor, né? O homem é ação total, né? E aí, às vezes, o esposo ou a esposa só assiste o que ela quer, e aí o outro acaba, não, só tem o que ele quer, eu também não vou continuar, né? Então, tem que dosar a medida aí, um pouco do meu, um pouco do seu, e aí nós vamos caminhando junto, né? Estão entendendo, gente, como isso é importante dentro do casamento de vocês? Estão entendendo como as coisas caminham melhor quando há esse tipo de conversa, esse tipo de coisa? E não tínhamos falado sobre isso, meu bem, mas eu estava pensando aqui agora, e eu vou falar um pouco sobre a questão não só do homem, mas as mulheres também têm essa desculpa. Ah, eu não sou muito de comunicar porque o meu jeito não é de falar, não é de conversar. E a gente entra no nosso casulo, entra na nossa caixinha do nada e ficamos ali e achamos que está tudo bem porque é o meu jeito. Ok, eu entendo isso, porque eu também sou assim. Às vezes eu quero me fechar, eu quero ficar dentro do meu gueto, do meu casulo e ficar ali. Mas nós precisamos quebrar algumas coisas que isso vem prejudicar o casamento, então tenho que quebrar. E uma dessas, queridos, mesmo que você não seja aquela pessoa que gosta de conversar, de dialogar, mas ele se faz necessário, porque é uma só carne. Casamento é assim, não é apenas você, mas são os dois. E pensando nisso, meu bem, a gente tem que pensar que nem sempre eu estou bem para aquela DR, né? Pode ser que há necessidade de esperar um pouco para que isso aconteça, né? Como você diz, é necessário conversar, é necessário se comunicar, é necessário resolver o problema. Já aconteceu assim, o meu esposo, na época em que eu trabalhava só em casa, então chegasse nervoso ou preocupado com alguma coisa e a característica dele, hoje, depois de 26 anos de casado, eu consegui entender. Mas no início ele chegava muito calado, né? Não queria conversar e aí logo levava para o pessoal, eu devo ter feito alguma coisa. Só que ele não me falava, não foi você, ele simplesmente se fechava. E aí eu ficava ao redor tentando descobrir o que tinha acontecido, né? Então, assim, a mulher tem que ter a sabedoria, ou até mesmo o esposo, né? Dependendo de quem tem esse tipo de comportamento, de entender que talvez é algo lá de fora. E uma coisa assim que eu hoje, depois desse tempo de casamento, eu consegui entender que no momento em que ele não está bem, ele não vai falar. E aí eu aprendi a respeitar, eu não fico ao redor perguntando, tentando descobrir. Eu dou o tempo dele. Depois que ele assimilou aquilo dentro dele, ele vai vir me falar. Então eu fico esperando. Um momento eu sei que ele vai vir. Mas o que isso eu preciso? Preciso conhecer. E eu só vou conhecer quando ele falar, olha, agora eu não estou bem. Isso aqui não é nada com você. Depois a gente conversa. Então tem que dar essa sinalização. Porque se eu não sinalizo, me dá a oportunidade do meu cônjuge pensar e entender o que ele bem quiser. Então eu preciso sempre sinalizar. Muito bem. Ei, gente, tá acabando. Tá, meu bem. Tá acabando. Que Tá acabando pena. o nosso tempo. Vamos chegar aqui a uma conclusão? Eu só queria falar uma coisa sobre a comunicação, que é importante a gente aceitar as nossas diferenças, né? Boa, e isso é muito importante. Eu preciso aceitar as minhas diferenças com relação ao meu esposo. Deixa eu só falar então a diferença.
Eu acho interessante porque a família da Eliane é completamente diferente da minha. É, muito diferente. Nós éramos em 6 irmãos, e vocês só são 4, né? Mas aí depois veio a Sheila, veio essa turma toda, né? Veio os sobrinhos. E assim, eles falam, a família da minha esposa, eles falam, não vou dizer gritando, mas quase isso. Aquela gritaria, aquela conversa e tal e tal. Na minha casa, são as 10 pessoas dentro de casa, parece que não tem ninguém. A gente conversa baixo, eu ia falar que somos educados, mas a família é muito educada, né? Meu pai, por exemplo, ao ouvir, você tem que baixar para ver o que ele está falando, mas é assim, nossa família é diferente, então, e com o tempo eu vim entender a família dela e ela vem entender também a minha família, isso é comunicação. Sim, né? Mas pode continuar agora. Entender as diferenças, né? E aí vem a questão da cultura e de tudo que uma família, né, traz para o casamento. E eu gosto de dizer, para entender as diferenças, eu gosto de usar um exemplo, um conflito que eu vivia no início do meu casamento, né? Eu vim de uma família em que meus pais só pensavam em trabalhar. Férias, também não tinha dinheiro, né? Mas quando tinha, a opção não era férias. Ia almoçar num restaurante, isso eu não lembro que meu pai ou minha mãe tenha num domingo, a não ser quando viajasse, né? Vim para Rondonópolis, aí resolver algum negócio. Mas assim, hoje nós vamos almoçar, Dia das Mães, vamos almoçar no restaurante. Eu nunca tive isso. E o meu esposo, ele sempre gostou de fazer isso. Então, no início do meu casamento, eu tive muitos problemas. Por quê? Porque ele é diferente de mim. E quando chegava as férias nossas, era férias, né? Tanto é que a gente guardava dinheiro o ano inteiro para sair de férias e aí a gente comprava tudo o que queria. Mas isso para mim era muito difícil. Por quê? Porque na minha família isso era jogar dinheiro fora. E eu depois com ele, hoje eu agradeço isso a ele, né? Hoje eu gosto e até quero isso, mas para mim era muito difícil. Por quê? Porque a diferença da família dele para com a minha, que trouxe isso, era algo que me fazia mal. Então eu entendia isso como algo ruim, como algo pejorativo. Então eu preciso entender as diferenças, né? Tentando olhar de uma maneira diferente, né? Será que... Porque muitas vezes aquilo que eu acredito para mim é uma regra e é daquela forma que tem que acontecer, né? Então as diferenças, elas precisam ser trabalhadas. Outra coisa, o homem costuma ser mais restrito na sua comunicação, muito objetivo. E muitas vezes a sua objetividade, ele não é claro, ele não é explícito naquilo que ele está pensando. Então o homem às vezes precisa se esforçar um pouco mais para ser entendido pela esposa. E no entanto a mulher é meia prolixa, ela acaba falando demais e isso acaba prejudicando, porque o marido também não gosta de muita conversa. Deixa eu falar para encerrar o programa. Mulher fala demais, né? Mulher é prolixa. Ok, não, é brincadeira. Mas precisamos encerrar. A Rainha já está dizendo aqui que o nosso tempo já foi. Muito bem. Quero então encerrar lendo Tiago, capítulo 1, versículo 19. Eu creio que vai estar aí na tela, Tiago 1, 19, que diz o seguinte: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem ou mulher, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Interessante que Tiago está dizendo que todo homem seja pronto. E essa palavra pronto para ouvir, no original grego, é táxi. Táxi, é isso mesmo. Nós não temos o táxi aqui. Táxi literalmente é carro rápido. E ele está dizendo o seguinte: todo homem seja rápido. Mas rápido para quê? Para ouvir. Normalmente nós somos muito devagar para ouvir. Nós somos tardio para ouvir. Nós ouvimos muito barulho, mas não paramos para ouvir o que o outro está dizendo. Também o texto fala que nós devemos ser
prontos para ouvir, mas tardio para falar. Ou seja, literalmente é vagaroso, sem pressa. Para nós ouvirmos temos que ser rápido, mas para falar você tem que ser demorado. Pense antes de falar, seja demorado para falar. Mas o texto também vai dizer que nós devemos ser tardio para irar, vagaroso para ter raiva. Ou seja, eu vou entender primeiro o que o meu cônjuge está falando, meu noivo, namorado está falando, para que depois eu possa interpretar, e se for o caso de ficar chateado, você pode até ficar, mas Tiago está dizendo que eu tenho que ser tardio para irar. Por isso que compreenda primeiro. Só concluindo aqui, eu fui estudante do IBEL, um Instituto Bíblico Eduardo Lane, lá em Patrocínio. E eu nunca esqueci uma prova que a nossa professora de português fez. Ela fez a seguinte prova, ela fez várias questões, lá várias perguntas, e a primeira pergunta é: leia todas as perguntas para depois fazer o que elas pedem. Ok, a primeira. Aí a segunda era: levante a sua mão. Terceiro, grita. Quarto, fica de pé, e assim por diante. E aí o que tinha de gente que gritava e tal. E a última pergunta é: não faça nada do que a segunda em diante está pedindo. Ou seja, se o aluno... Vamos orar? Senhor, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de melhorarmos o nosso casamento, melhorarmos, ó Deus, a questão do diálogo, que muitas vezes, ó Deus, tem impedido de vivermos, ó Deus, uma família feliz, sem conflitos, ó Deus. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas e a cada casal, ó Pai, que está participando desse curso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Como diz com as crianças, e tchau. Valeu.